Lucas 5, 27? Ué. Isso. Todos acharam? Lucas capítulo 5, versículo 27. O texto sagrado diz o seguinte: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Deixa eu ver como é que está a NVI. Coloca para mim na tela, por favor, de novo. 5, 27. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não é isso não. Põe o 27, por gentileza. 5, 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Próximo. Levi levantou-se, deixou tudo e o... Próximo. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. 30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Próximo. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os... Próximo. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao Amém. Espírito Santo, obrigado pela leitura da palavra do nosso Senhor. Fale ao meu coração, me ajude a transmitir aquilo que o Senhor colocou na minha vida aos meus irmãos. Coloca a nossa mente agora cativa a Ti, Senhor. Não permita que nada roube essa semente, a semente da Tua palavra, e que ela venha começar a trazer vida, produzir frutos. Eu falo, papai, com muito temor, com muita humildade, apenas me use, e que nós possamos sair daqui edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto bem curto, mas é um texto maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa, nós estamos em época de eleição e tantas notícias que a gente tem visto de política, então eu acho que eu nunca vi, desde que eu vejo tudo assim, nunca vi o pessoal tão assim, empenhado ou tão envolvido com eleição como as pessoas estão nesse ano e nessa última eleição. Geralmente a época de eleição era aquele negócio, mais ou menos, mas neste ano o pessoal está muito envolvido. E como você se sente quando você sabe de uma pessoa ou de alguém, principalmente se for alguém aqui de Cambé, do Paraná, ou alguma pessoa que você votou, ou que tem algum cargo na política, que cometeu corrupção? Como é que você se sente quando você escuta isso de corrupção, que você ouve falar todos os dias? Parece que você acorda, tem negócio com corrupção, põe no jornal corrupção, aí o povo na internet enche isso, até no grupo da igreja, irmão. Tem negócio de corrupção lá, que falou, não sei o quê. Não, nessa igreja não. Ah, não, é nessa aqui mesmo. Tem um monte de coisa. Mas como você se sente em relação a uma pessoa que você escuta falando que fulano fez tal corrupção e está prejudicando Cambé, está prejudicando... Vamos para o nosso contexto, para o nosso foro aqui de Cambé. Se tivesse aqui o nosso prefeito, vou dar um exemplo, tá? Exemplo! Como é que você ficaria se, nossa, nosso prefeito prejudicou a saúde de Cambé, prejudicou isso, prejudicou aquilo, aonde você é afetado diretamente? Como é que você se sentiria? Como você se sentiria se alguém da sua própria família, alguém do seu próprio povo, alguém que deveria partilhar dos mesmos valores, mas fizesse exatamente o contrário e prejudicasse o seu povo e os irmãos próximos a ele? Como é que você se sentiria? Qual seria o sentimento? Eu espero que nós, como cristãos, o sentimento seria orar por essa pessoa. Não passar com o carro em cima. Seria orar.
Amém? Ixi. Mas o que isso tem a ver? O que lemos aqui é um dos relatos mais lindos de um chamado que Jesus fez a um homem. Jesus chamou muitos homens, muitos discípulos, mas eu particularmente vejo o chamado de Levi, o chamado de Mateus, um dos chamados mais lindos. E vocês vão entender o porquê que eu disse de política, porquê que eu fiz uma introdução falando de corrupção, vocês vão entender agora. Apesar de nós vermos esses poucos versículos, nós podemos extrair profundos sentimentos de amor do nosso Senhor Jesus e lições valiosas para as nossas vidas. Você viu que no texto ele fala Levi, mas esse Levi é o mesmo Mateus. Mateus que escreveu o Evangelho segundo Mateus, um dos discípulos de Jesus. Ele foi um dos apóstolos de Jesus. Ele escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, amém? Todo mundo lê Bíblia? Mas esse judeu chamado Levi, ou chamado Mateus, ele trabalhava, estava a serviço dos romanos. E ele praticava a corrupção e a extorsão. Os sentimentos que os judeus tinham em relação a Mateus era um sentimento de nojo. Se você for estudar a parte histórica, eles sentiam nojo quando olhavam para Mateus. O judeu, quando olhava para a figura de uma pessoa como Levi, como Mateus, ele sentia aquela repulsa, aquele nojo. Eles olhavam com desprezo para ele, porque ele era alguém que extorquia e defraudava o seu próprio povo. Ou seja, ele extorquia e ele defraudava os próprios judeus, os próprios irmãos, a própria família, o próprio povo. Ele era um judeu trabalhando para os romanos que oprimiam os judeus. Para te dar um exemplo, Levi ou Mateus, ele era parecido com Zaqueu. Lembra Zaqueu? Da arvinha, subiu na arvinha. Ele tinha o mesmo cargo, mais ou menos a mesma função de Zaqueu. E ele era considerado um traíra. Ele era discriminado, desprezado. Os judeus desprezavam ele mais do que se fosse um pagão, alguém que não, um descrente da fé deles. Tamanho era a repulsa que eles tinham por publicanos. E Mateus capítulo 21, versículo 32, diz que os publicanos e os cobradores de impostos, eles eram comparados naquela época, naquela cultura, com as meretrizes e prostitutas. E para os judeus, aquela era a pior classe social da época. E os publicanos, esses cobradores de impostos, lá está escrito, em Mateus 21, 32, eles estavam no mesmo balaio lá. De tão desprezado que esses cobradores de impostos, que esses publicanos eram. Tamanho era o desprezo e a repulsa por esse tipo de gente. E existe mais um detalhe acerca de Mateus. Eu tenho que falar para vocês quem era Mateus, para vocês entenderem a profundidade do que Jesus fez na vida dele. Mateus, ele era um profundo conhecedor do Velho Testamento. Isso fica claro no Evangelho que ele escreveu. Ele cita o Antigo Testamento no Evangelho dele 99 vezes. Ele cita mais vezes do que Marcos, Lucas e João juntos. Os três escreveram o Evangelho e ele cita o Antigo Testamento mais vezes que os três. Então ele era um profundo conhecedor da lei, da palavra de Deus. Ele era discriminado, mas ele conhecia a palavra de Deus. Ele apenas colhia o fruto daquilo que ele praticava através do pecado dele. Se a gente for analisar, parece incoerente, não parece? Uma pessoa que conhece muito da palavra de Deus, mas vive no pecado. E é tão interessante que se a gente trouxer mais de 2000 anos hoje, infelizmente ainda tem muitas pessoas que conhecem muito bem a palavra de Deus, mas continuam vivendo no pecado. Esse era o caso, essa era a situação de Mateus. Ele era profundo conhecedor das Escrituras, mas vivia extorquindo, vivia defraudando, vivia lesando o seu irmão, o seu próximo, o seu povo. Vivia em pecado. E nós temos que entender que nós colhemos exatamente o fruto daquilo que nós plantamos. É muito incoerente para nós como cristãos. Às vezes nós reclamamos da nossa colheita, do que a gente está passando na nossa vida. Só que a gente não para pensar um minuto aquilo que a gente está plantando.
Você quer mudar a sua colheita? Então você tem que começar a mudar a sua semente. Mateus tinha tudo para ser amado. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele pertencia a um povo escolhido por Deus. Mas o seu pecado fazia ele sofrer consequências de ser desprezado, de ser rejeitado, das pessoas olharem para ele com nojo. E ainda explicando um pouco sobre Mateus, acredita-se que ele até era impossibilitado, não deixavam ele entrar no templo, por causa que ele era um publicano. As pessoas, imagina você chegar na igreja e ele fala assim, eu sou cristão, fala, não, é publicano, não entra aqui. O próprio povo dele não deixava ele nem entrar na casa de Deus. Tinha 2 tipos de cobradores de impostos. Vamos lá, para vocês entenderem o nível que era Mateus. Estou explicando para vocês. Tinha 2 tipos de cobradores de impostos. A primeira classe eram os gabai. Esses eram os cobradores que lançavam impostos gerais sobre a agricultura, sobre o imposto oficial de grande volume, e a margem de corrupção desses cobradores de impostos, chamavam gabai, era pequena, porque não davam para eles fraudarem o imposto que eles coletavam. Eles cobravam impostos sobre a plantação, como se fosse hoje sobre empresas, para vocês entenderem. Essa era a classe dos cobradores, que eram os gabai. O segundo grupo se chamava moksha, ou morres. É mais fácil eles decorar o morres, tá? Eram judeus, mas eles eram desprezados exatamente porque eles cobravam impostos sobre o trânsito de mercadoria das pessoas. Eles cobravam o que queriam, o que o Roma exigia, e eles cobravam a mais o que eles queriam para eles. Então essa que era a raiva do povo. Por exemplo, se falasse assim, Roma falava, vou ter que cobrar R$100 aqui para você passar com essa mercadoria. Os publicanos falaram, não, 150, senão não passa. Dava o 100 lá para Roma e ficava com 50. Eles cobravam o que eles queriam, eles extorquiam o povo. E dentro dessa classe dos morres, vocês entenderam, né? Mateus pertencia à classe dos morres. Dentro da classe dos morres, ainda era dividido em 2 grupos. Os grandes morres, como o Zaqueu, lembra? Zaqueu? Zaqueuzinho? Zaqueuzão? O Zaqueu, ele tinha empregados, ele tinha uma estrutura. E os capangas de Zaqueu, que iam lá fazer o serviço e cobrar a galera. Esses eram os grandes morres. Mateus pertencia à classe dos pequenos morres, que eram os que ficavam com suas mesas no meio do povo cobrando impostos. Resumindo, por que eu te falei tudo isso? Mateus, ele era o pior entre os piores. Entendeu? Dos cobradores de impostos, tinha a classe que cobrava sobre grandes fortunas, agricultura. Tinha a classe que cobrava, tinha dinheiro, mandava os funcionários dele cobrar. Não, mas Mateus era aquele que ficava lá no meio da rua cobrando os outros. Ele era o pior dos piores dos piores. Este era Levi, um homem que conhecia a palavra de Deus e vivia seu conflito interno vivendo no pecado, rejeitado, discriminado e apontado pelo povo. Como é triste conhecer a palavra de Deus, mas escolher viver no pecado. Se nós disséssemos hoje, como é triste alguns cristãos conhecerem há anos a palavra de Deus, mas continuarem vivendo no pecado. Eu te pergunto, será que Mateus, ele dormia bem à noite? Você imagina o dia inteiro, ele com aquela mesinha no meio do povo. E o povo era obrigado a pagar imposto, certo? Porque devia ter os romanos lá do lado. Não pagar, e o povo xingando Mateus. O dia inteiro olhando para ele com desprezo. O dia inteiro para ele, aquele olhar fuzilando ele. Você acha que ele dormia bem à noite? Quando ele colocava a cabeça dele no travesseiro, ele sabendo que o que ele fazia era errado, você acha que ele dormia bem? O que vocês acham? Mas depois de eu apresentar Mateus para vocês, vocês entenderam agora quem era Mateus, né? Esse era um dos apóstolos de Jesus. Eu vou explicar para vocês o que nós lemos no texto.
houveram 2 movimentos feitos durante a leitura que nós fizemos. Um movimento feito por Jesus e um movimento com a resposta de Mateus. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Então nós entendemos que Mateus é o pior dos piores. E o que é que Jesus fez? Vamos lá. O texto diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu. O que Jesus viu? Depois de quê? Se você for ler o texto anterior, a Bíblia diz que Jesus vinha de cidade em cidade, fazendo prodígios, milagres, maravilhas, e ele começava a ficar famoso, e a fama de Jesus se espalhava cada vez mais, doentes eram curados, a natureza lhe obedecia. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse? Tudo obedecia à ordem do Mestre, do nosso Senhor Jesus, e a fama dele começou a se espalhar. A multidão via isso e cada vez seguia mais ele. Era uma multidão seguindo Jesus. Se você for ler o texto anterior, você vai ver que ele estava caminhando e já tinha curado ali um paralítico. E depois de tudo isso, nós iniciamos o texto. Ele saiu e olhou para Levi. Olha o que diz lá em Lucas 5,15. Todavia as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Como eu te disse, o paralítico que Jesus perdoou os pecados foi curado anteriormente. Lembra no texto? Você lê na Bíblia lá. O paralítico desceu lá pela maquinha. Aí os fariseus ficam assim: quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Jesus, conhecendo o coração dele, disse: é mais fácil eu falar seus pecados estão perdoados, ou eu falar levanta, toma sua cama e anda? Então Jesus tinha acabado de curar. E Mateus, com certeza, você acha que Mateus não sabia da fama de Jesus? Você acha que Mateus não conhecia o Senhor Jesus? Você acha que não tinha um movimento, uma multidão passando ali na hora que Mateus estava ali? Como é que Mateus se sentiu naquele momento, sabendo de Jesus passando ali, aquela multidão? Gente, presta atenção. Se nós vimos aqui o que aconteceu sexta-feira, com o presidente da República, aquela multidão, você imagina Jesus, de tudo que ele estava fazendo, e ele passando. Você acha que Mateus não sabia? O Senhor Jesus, aquele que cura, aquele que faz isso, que faz aquilo, está passando aqui. Depois disso, depois da fama de Jesus ter se espalhado por todo lugar, então devia ter uma expectativa no coração de Mateus. E deixa eu te perguntar uma coisa: você tem expectativa quando você vem à igreja? Você tem algum tipo de expectativa quando você fala: hoje eu vou na casa de Deus, hoje eu vou falar com o meu Senhor? Jesus está passando por aqui da mesma forma que ele passou lá. Só que a nossa expectativa hoje não é a mesma. Jesus estava passando. E talvez existia uma expectativa no coração de Mateus. E a gente fala assim: Jesus está passando no nosso meio. 2 deu glória a Deus. Jesus está aqui. Vocês estão entendendo como que é? Vamos lá. Qual é a minha expectativa? Qual a expectativa do seu coração em estar com Jesus? Como você fica sabendo que o Senhor Jesus está aqui? Se não temos expectativas e entramos na igreja, nós entramos e saímos do mesmo jeito. Nada muda na nossa vida. Quantos e quantos cultos nós entramos? Tem uns até mais legal, né? O Espírito Santo vem com fogo, com o som dele, você sai daqui, aleluia! Tem uns que você entra, senta. O sermão do pastor está chato, comprido. E a gente acaba indo embora do mesmo jeito. Eu não estou dizendo só aqui, isso aí em todos. Infelizmente está na igreja do Senhor. Então, depois de tudo isso que eu te falei, Jesus olhou para aquele publicano que se chamava Mateus. E a palavra diz que ele saiu e viu. E deixa eu fazer um contraponto. Quem não se mexe, quem não sai, quem não se movimenta, quem não dá um passo, não vê nada. Jesus saiu e viu. Muitos de nós preferimos ficar no nosso comodismo. Lembra que eu falei semana passada? No nosso orgulho, no nosso egoísmo, nos nossos interesses pessoais. Qual que é o nosso foco? Qual que é a motivação da nossa vida?
Jesus saiu e viu. Todos viam apenas um homem ali sentado, desprezado, que sentiam nojo, que não valia nada. E o que Jesus viu em Mateus? Até agora eu falei tudo de ruim de Mateus. Agora me pergunta, o que Jesus viu em Mateus? O que Jesus viu em você? O que Jesus viu em mim? Entenda uma coisa, Jesus não viu quem Mateus era sentado ali, aquele homem pecador, com aquele histórico e passado dele. Jesus olhou lá na frente, quem Mateus viria a ser nas mãos dele. Quando Jesus olha para mim, Ele olha para você, imperfeito, pecador, buscando melhorar. Talvez a gente não chegou lá ainda. Ele não olha o seu fracasso do passado. Ele não olha que você ainda não conseguiu vencer no seu presente. Mas Ele sabe que você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus nas mãos dele. Ele sabe que a sua vida vai ser usada para saquear o inferno. Ele sabe que você é um filho, uma filha amada. Jesus, o que Jesus viu em Mateus? O que Jesus vê na sua vida? O que Jesus vê na minha vida? A prova disso é que você está aqui essa noite. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe para escutar alguma coisa. Pessoas difíceis. Talvez Mateus se enquadrava nisso. Uma pessoa difícil. Uma pessoa sem solução. Ninguém dava nada para Mateus. Ninguém enxergava ele. E o que Jesus enxerga? O que Jesus enxergou naquele ladrão que foi crucificado do lado dele? Entenda uma coisa, Jesus enxerga muito mais que nós. Jesus enxerga você regenerado, se relacionando em amor com Ele. Foi isso que Ele viu em Mateus, e é isso que Ele vê em você, é isso que Ele vê em mim. Alguém que vai chegar lá. Quantos aqui, você está lembrando, né, de quem você era? E o que Jesus está te transformando? Você está lembrando, né? É isso mesmo. Sentado naquela mesa. A multidão xingando, esbravejando, olhando para ele com nojo, com desprezo. Aí chega o Rei do Universo e olha no fundo dos olhos dele. Quem você quer ser? Jesus não te vê como você é. Quem você quer ser? Nós temos que ser pessoas que temos que parar de olhar para o nosso próximo com julgamento, mas com fé que ele vai mudar, que ela vai mudar, que ele vai melhorar, que ela vai melhorar, que ele pode mudar, que ela pode mudar. Nas mãos de Jesus, tudo vira um diamante, irmão. Nas mãos de Jesus, tudo vira uma pedra preciosa, irmão. Hoje ninguém dá nada para você, ninguém dá nada para mim. Aquela igrejinha. E aí? A igrejinha do cemitério está crescendo. Até brinquei com os meninos, falaram, esses dias falaram assim, eu estava em uma reunião dos pastores lá em Arapongas, aí disse que passou um amigo do pastor de Rolante, falou assim, pastor, estou construindo uma obra faraônica lá em Cambém, passei lá na frente. Aí o pastor, amigo meu, pastor lá de Rolândia, falou, para com isso, você não sabe, o menino é sobrinho de Macedo. Não sou, a brincadeira que ele fez, não sou. Mas o que quer dizer com isso? Nas mãos de Jesus, coisas que nós não imaginamos, viram coisas preciosas. Mateus, o homem que eu fiz o relato para vocês, era para ter sido nada, morrido como publicano, virou um dos discípulos, um apóstolo, e teve a honra de escrever o Evangelho segundo Mateus, que mais de 2000 anos é o que você lê na Bíblia até hoje. Você tem que começar a mudar o seu olhar em relação a você mesmo.
Mudar o seu olhar em relação ao seu próximo. Jesus sai, vê e chama, e Ele te chama. Então esse é o primeiro movimento que eu queria te falar essa noite. O movimento que Jesus faz. Ele vai, Ele olha e Ele te chama. Ele já fez isso com você já. Ele já olhou para você. Ele já te chamou pelo nome. Aí tem o segundo movimento, que é o movimento de Mateus. E é lindo. São pequenos versículos, mas se você for meditar, é lindo você ver o que Mateus fez. Jesus olhou para ele e falou: Mateus, vem, me segue. Mateus, ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele podia ser odiado pelo povo, ok? Mas ele tinha, ele tinha a porva. Mateus, ele levanta e deixa, sem titubear, sem pensar. Ele fala assim, ó, tô aqui a chave, tô aqui o dinheiro, eu vou. Ele levanta e segue Jesus. E a pergunta que eu te faço, Jesus já te chamou, Jesus já olhou para você. A pergunta é, você já levantou, deixou e está seguindo Ele? Foi isso que Mateus fez. Mateus diante de Jesus, totalmente improvável. Talvez, como eu te disse naquela hora que eu te falei da multidão passando, você acha que na cabeça de Mateus, ele achou que Jesus ia dar moral para ele? Que Jesus ia olhar para ele? Que Jesus ia falar com ele? Isso era totalmente improvável. Mas ele teve coragem de largar tudo e seguir Jesus. Muitos de nós não largamos nem o pecado de estimação para seguir Jesus. Mateus se levanta, segue e larga o emprego. O que tem a ver com emprego? Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, não larga seu emprego não. Aqui, o emprego de Mateus era o que fazia ele pecar, era o pecado dele, que fazia ele fazer extorsão. Então, Mateus se levanta, segue e larga o pecado. Então, você quer seguir Jesus? Se mexe, larga o pecado. Jesus já te chamou, larga o pecado. A mesa da coletoria que Mateus abandonou foi isso. É o que fazia ele continuar vivendo no pecado. Era aquela mesinha, era o dinheiro. E ele tomou uma decisão, ele teve coragem, ele fez um movimento de resposta. Essa é a chave de tudo. Jesus te chama. Quantas profecias Deus já te deu? Quantas vezes você já escutou? É isso que te digo, que te falo. E o que você fez com isso? Mateus se levantou, deixou o que fazia ele pecar, não perguntou e seguiu Jesus. Aí a vida dele mudou, aí a história dele foi escrita, aí aquele homem que não era nada para ninguém virou um apóstolo. Jesus te chama, pode vir. Mas você está disposto a deixar a mesa de coletar impostos? Você está disposto a deixar a mesa do pecado? Ai, pastor, mas eu só minto. Tá bom, você só é filho do diabo. Ué, está escrito na Bíblia. Quem mente é filho de quem? Ai, pastor, é só mentirinha. Fala que eu não estou. Quem mente é filho do diabo. Eu estou dando exemplo de pecados comuns, não é? Só mentirinha, não dá nada não. O que te impede de seguir a Jesus? Maus hábitos? Um coração orgulhoso? Um coração que não perdoa? E essa questão de perdoar é muito interessante. Que muitos de nós passamos uma vida presos na falta de perdão. Jesus já te chamou. Ele quer abrir as portas do céu para você. Senhor, toca em mim, me dá unção, Senhor. Oh, Jesus, eu quero. E Jesus só está aqui esperando. Você não vai perdoar, não? Se não perdoar, vai ficar difícil. O que está te fazendo ficar parado na mesa de coleta e não seguir Jesus? É algum pecado que você mantém escondidinho de estimação? Ainda dá ração para ele não morrer?
As coisas do mundo no final não vão nos levar para lugar nenhum. Nós temos que entender isso. Os prazeres do mundo são passageiros. As coisas do mundo são passageiras. O que vai fazer a sua vida realmente mudar é seguir a Jesus. Mas eu vou na igreja! Isso não quer dizer que você segue a Jesus. Uma multidão seguia Jesus. E uma multidão traiu ele. Solta Barrabás. Mata Jesus. Nem toda a multidão é discípulo. Então Mateus levanta, deixa, segue e agora convida o mestre para um banquete. Viu que lindo? Senhor, já deixei a mesa de impostos, já levantei, tomei postura, estou te seguindo. Agora eu quero te convidar para um banquete. Eu quero te convidar, Senhor, para morar dentro da minha casa. Eu quero te convidar para a minha intimidade. Eu quero te convidar para estar dentro do meu coração, para estar dentro da minha vida, para entrar na minha família. Ele chama Jesus para a intimidade da casa, para um banquete. Chama os seus amigos para estar com Jesus, junto com ele. Outros publicanos, outros pecadores, outros cobradores de impostos. A Bíblia não relata, mas quanta salvação deve ter acontecido naquele dia. Quem é alcançado pela graça do Senhor Jesus, quem é chamado por Jesus, recebe algo tão maravilhoso, tão singular em seu coração, que não é impossível você guardar só para você, irmão. Você quer repartir, você quer compartilhar. Você fala, irmão, Jesus é da hora, cara. Você não consegue. Você fala de Jesus, a pessoa está conversando com você, a primeira oportunidade que tem, você chuta pro gol. Falou de Jesus. Segunda oportunidade, você já quer orar pela pessoa e expulsar os demônios, né? Nós temos que compartilhar isso com os outros. E é isso que Mateus faz. A maior expressão de amizade e intimidade naquela época era convidar alguém para comer em sua mesa. E Mateus fez isso. Agora você imagina. Eu vou falar para você imaginar. Nós não tivemos esse privilégio que Mateus teve. Um dia eu tenho certeza que eu vou ter no céu. De ver o rosto de Jesus. De olhar para os olhos dele. Mas você imagina. Alguém que passou uma vida sendo humilhado. Tudo bem que era consequência do pecado dele. A semente que ele... Mas passou uma vida sendo humilhado. Sendo maltratado. Sendo rejeitado pelo povo dele. Talvez pela família. Aí Jesus chega. Com aquele olhar carinhoso. E olha para Mateus. E aquele olhar começa a penetrar na alma de Mateus. Você consegue imaginar o olhar de Jesus olhando para você? Em algum momento da sua vida, apesar de você não ter visto isso de forma literal, mas você já pode ter sentido Jesus, pelos olhos da fé, olhando para você. No momento que você falou, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero viver para Ele. Ele estava naquele momento, olhando para você, enchendo o seu coração de amor, lançando fora todo medo, mexendo com as estruturas da sua alma, mudando o seu modo de viver, seu modo de pensar, sua maneira de olhar para as pessoas. Um olhar cheio de amor que transformou um homem desprezado e rejeitado em um discípulo, um apóstolo, em uma testemunha que produzia provas do amor de Jesus. Você consegue imaginar isso? Você não consegue ver, mas da mesma forma, Jesus olha para você. Começa a lembrar, eu sei que você já lembrou, Ele já te lembrou já. Quando Ele te olhou e te chamou. Naquele dia que Ele queimou seu coração, você não sabia mais o que fazer, a não ser entregar a vida para Ele. Imagina esse olhar. É muito amor. É um amor agapau. É um amor sacrificial. Entenda uma coisa, Deus te escolheu. E Ele foi ao seu encontro.
A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo sem você pedir, nenhum de nós pedimos, mesmo sem você pedir, Ele enviou o Filho dele para morrer por você, para verter o sangue dele naquela cruz. Mesmo você sendo imperfeito, Ele te ama. E Ele espera que você corresponda a esse amor e mude. Você consegue mensurar o amor de Jesus por você? Eu vou repetir, você não está aqui por acaso. Nessa noite você tinha que escutar isso. Como eu te disse, eu tentei ministrar muitas coisas, mas o Senhor queria que eu falasse isso hoje. Abra a Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 10. Coloca na tela, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14. Deixa seu coração continuar queimando, porque é Ele que está mexendo na estrutura da sua alma. É Ele que está dizendo para você novamente: eu te amo, filho. Eu ainda te amo e sempre vou te amar. 2 homens subiram ao templo. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu vou perguntar de novo: como está o seu coração em relação a Jesus? Quantas vezes o Senhor vai precisar te chamar para você levantar, abandonar o pecado e seguir a Ele? Você tem que criar expectativas em Jesus. Não é o que você é hoje, mas é o que você vai ser seguindo o Mestre. Você tem que deixar essa mesa de coletoria, tem que deixar o pecado. Você tem que seguir a Jesus, seguir o chamado que Ele fez para a sua vida. Mateus chamou seus amigos. Nós chamamos quem? Como pode nos amar, Senhor Jesus? Mesmo Ele sabendo quem nós somos hoje. Mesmo quando eu e você, a gente culpa a Deus, culpa Jesus por coisas que acontecem na nossa vida. E muitas delas por consequência das nossas escolhas. Mas Jesus mesmo assim, apenas olha para mim e olha para você. Com aquele olhar cheio de amor. O mesmo olhar que Ele olhou para Mateus naquele dia. E fala: vem, levanta daí onde você está. Me segue. Eu vou te fazer um grande homem, uma grande mulher. Eu vou mudar a história da sua vida, a história da sua família, a história dos seus filhos. Vem e me segue. Vem, siga-me. O pessoal do louvor pode vir. Vocês entenderam? Foram feitos 2 movimentos. O primeiro movimento foi de Jesus. E isso Ele fez naquela cruz, morrendo por você. E te trazendo aqui essa noite. Esse é o movimento de Jesus, que vai de encontro ao pecador. Mas é necessário uma resposta, é necessário uma atitude, assim como o Mateus teve, de responder a esse chamado. A questão é, você vai responder Ele te chamar essa noite? Ele está te chamando de novo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor diz novamente:
Eis que estou à porta do seu coração, estou batendo. Abre essa porta. Levanta. Siga-me. Abandona o pecado. Abandona aquilo que te afasta de mim. Ore, fale com o Senhor. Enquanto eles cantam essa canção. Fale com o Senhor Jesus. Se arrependa. Peça perdão. Ele é um Deus de recomeço e nos dá uma nova chance. Ele quer escrever uma história linda em nossa vida, assim como Ele escreveu na vida de Mateus. Ele quer escrever na sua vida, na sua história. Faça um movimento de resposta para Jesus. Fale com Ele, fale com Ele. Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? E como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando? Segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. E como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro em meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de teus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Ele te ama. Ele te ama. Pode me amar, Deus sabendo que eu me fecharia como você quisesse entrar. Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando? Segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. E como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos
choro em o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Ele está te olhando agora. Ele está olhando para o seu coração, olhando para a sua alma. E está te chamando. Está te perdoando. Está ressignificando o seu caminho, a sua vida. Dê uma resposta ao Senhor Jesus. Mesmo no meio de uma multidão, Ele acha você, Ele te encontra. Ele olha para você com um olhar de amor, com um olhar de graça, com um olhar de redenção. Então Me leva, Jesus, me leva mais perto de ti. Eu quero, me leva pra casa. Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos. Só as vozes me levam para casa de novo. Em meu lugar. Me leva para casa. Me leva pra casa. Eu quero voltar. Ele está te chamando. Aleluia! Pois longe de ti não é o meu lugar. Derrete o nosso coração, Jesus. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Pai, em nome de Jesus, vivifica essa palavra no coração de cada um, Senhor. De cada um que vai ter contato com essa ministração depois, através da gravação. Meu Senhor, amor da minha vida, meu Rei, obrigado, Senhor, por tanto amor pela nossa vida. Obrigado por nos alcançar. Obrigado por nos salvar. Obrigado por mudar os nossos destinos. Obrigado por mudar a nossa vida. Nos ensina, Senhor, a te seguir. Nos ensina, Senhor, a abandonar o pecado e seguir o Senhor e viver para ti. Muda os nossos passos. Muda a nossa história, Senhor. Que o Senhor possa inundar a nossa alma com teu amor, com a tua graça, com a tua paz, com a tua alegria. Paizinho, eu não sei o que Mateus sentiu naquele momento, mas deve ter sido a melhor coisa que alguém pode ter sentido, Jesus. De ser amado por ti, ser resgatado por ti, Senhor. Alcance as nossas vidas, Pai. Alcance o nosso coração. Muda a história dessas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.